E aí, pessoal, tudo certo? Vamos desvendar juntos o que eu chamo de contrato secreto do casamento, aquele que rege o regime de bens mais comum aqui no Brasil. E se prepara porque no casamento muita coisa que a gente acha que é óbvia, na verdade, não é bem assim. Olha, vamos começar com uma pergunta que já pega muita gente. Pensa aí. Aquilo que é comprado com o seu próprio salário, com o seu suor, depois que você casa, pertence só a você? A resposta pode ser um choque para muita gente, e é justamente por aí que a gente começa. Para a gente entender de verdade o impacto dessas regras, vamos a um método um pouco diferente. Que tal transformar o direito de família em pura fofoca jurídica? A ideia é criar umas manchetes de divórcio tão absurdas que vai ser impossível esquecer as regras. E a nossa primeira manchete bombástica é essa aí. Bens comprados com o salário, seja de um ou de outro, durante o casamento, são do casal. Ponto. Não importa de qual conta saiu a grana ou quem trabalhou mais. A lei simplesmente presume que o casamento é uma parceria. Agora vamos para a regra da sorte. Imagina, você acorda um dia, confere o bilhete da loteria e ficou milionário. Só que se você é casado, a sorte nunca é de uma pessoa só. Ganhos de loteria, sorteio, qualquer coisa que a lei chama de fato eventual, também entra na partilha. E os presentes? Como ficam? Bom, se uma doação ou até uma herança for feita para o casal, isso se torna a propriedade dos dois. Sabe aquele presente de casamento super generoso? Pois é, na hora de um divórcio, ele também vai ser dividido no meio. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante. E as melhorias? Vamos supor que o imóvel já era seu antes do casamento. É um bem particular. Aí, durante a união, você faz aquela reforma dos sonhos, constrói uma piscina. Adivinha? O valor dessa piscina, dessa melhoria, é do casal. E para fechar, a manchete mais curiosa de todas e a que mais cai em prova de concurso, viu? Os frutos, ou seja, os lucros que vêm de bens particulares, são considerados bens comuns. Pensa comigo, a vaca é sua, um bem particular. Mas o bezerro que nasce durante o casamento... o bezerro é do casal. A gente já vai mergulhar nisso. Tá, mas qual é a lógica por trás de tudo isso? Parece meio confuso, né? Chegou a hora de traduzir esse juridiquês todo. Esse é o nosso guia sem enrolação, para não ficar nenhuma dúvida. Dá uma olhada nessa tabela. É basicamente um DIPRA do termo jurídico para a linguagem da vida real, de mesa de bar mesmo. A lei parte do princípio que o casamento é uma sociedade. Então, tudo que entra por trabalho, por sorte, por presente para o casal ou como lucro de um bem que já era seu, faz parte dessa sociedade. O nome que está no recibo acaba sendo só um detalhe. E para a gente entender de uma vez por todas a regra mais complexa, a dos frutos, vamos contar uma história. É o caso clássico do Dr. Tício, suas vacas e um divórcio que virou um marco. Então vamos lá, esse é o Dr. Tício. Ele entrou no casamento já com um patrimônio bem considerável, um rebanho de 100 vacas. E não tinha discussão. Essas vacas eram propriedade particular, eram só dele. Anos depois, no processo de divórcio, o Dr. Tício bateu o pé. O argumento dele parecia lógico. Peraí, se as vacas são minhas, os 50 bezerros que nasceram durante o casamento também são meus, horas. Para ele, era óbvio que o produto vinha da propriedade privada dele. Só que o tribunal decidiu contra ele. E essa decisão criou um princípio fundamental. A fonte da riqueza, o bem principal, pode até ser particular. Mas a renda, o lucro, o fruto que esse bem gera durante o casamento, isso é comum. O ponto-chave é esse. A vaca continua sendo do Dr. Tício, mas os bezerros são do casal. Ok? São 5 regras para lembrar. Que tal uma forma bem poderosa para fixar tudo isso de uma vez? A gente vai usar uma imagem mental. Uma coisa bem bizarra, eu admito, mas que eu garanto que vai grudar na sua cabeça. Parece uma cena de sonho maluco, né? Mas cada elemento bizarro que tá aí é, na verdade, uma âncora visual para a gente lembrar de cada uma das regras. É uma ferramenta de memória bem poderosa. Olha só como funciona. As moedas representam os bens comprados com dinheiro, com salário. A loteria, obviamente, são os ganhos por sorte. O presente gigante é a doação para o casal. A piscina é a reforma, a benfeitoria na propriedade particular. E a árvore de dinheiro são os frutos. Com essa cena na cabeça, as 5 regras ficam impossíveis de esquecer. Muito bem. Com todo esse conhecimento e com a nossa imagem maluca na cabeça, que tal um teste rápido? Perguntinhas no estilo de prova para juiz. É a hora da verdade. Vamos ver se a matéria fixou de verdade. Primeira pergunta. Vamos lá. Essa aí testa a diferença entre um presente para o casal e uma herança particular. E aí, certo ou errado? A resposta é errado. Herança recebida por uma pessoa só é um bem particular. Não entra na divisão de jeito nenhum.
Agora uma que testa aquele erro mais comum de todos. O salário é um bem particular? Certo ou errado? A resposta é errado. O salário em si é o que a lei chama de fruto civil do trabalho. O que é comprado com ele durante o casamento é propriedade comum. E para a gente fechar com chave de ouro, um dilema bem moderno que dá dor de cabeça em muito juiz, as famosas stock options. O direito de comprar as ações foi garantido durante o casamento, mas o dinheiro só pode ser resgatado depois do divórcio. E agora, divide ou não divide? Isso só mostra como esses princípios antigos precisam ser aplicados nas finanças de hoje. Fica aí a reflexão.